Líder em venda, Ecovilha, supermercado da limpeza. E hoje tem novidade para você, tem desconto, é isso mesmo? Flávia, tem novidade. A gente vai dar 10% de desconto para todo mundo da SP Norte que vier aqui falar que viu o vídeo. E também os produtos clorados da Ecovilha, que são sensacionais, necessários para essa pandemia. E as máscaras, diversos modelos de máscaras, e essa máscara para leitura labial para os deficientes auditivos. E para você que trabalha com o público, que precisa mostrar o sorriso que é necessário para atendimento também. Para mais informações tem as redes sociais, o telefone 2495-7969, 99461-2332. Ecovilha, supermercado da limpeza. Vem. Hoje o programa SP Norte veio aqui na Academia Gaviões 24 horas, referência aqui na região da Zona Norte, qualidade de vida, ser saudável, agora você pode. É isso mesmo, né, Pri? Vamos falar um pouquinho das medidas protetivas, como que está sendo aqui na academia? Sim, afinal não pode deixar de cuidar da saúde, né? Então estamos bem preparados dentro de todos os protocolos da OMS. Então as máquinas foram bem trabalhadas, o distanciamento, para que você consiga treinar com segurança. O treino tem que ser feito sim com máscara e a higienização que deve ser o tempo todo. Você vai utilizar uma máquina, você vai higienizar essa antes e após o seu treino. E também na entrada da academia, agora só através de agendamentos, para que a gente possa controlar o número de pessoas que estão dentro da academia, dentro dos nossos 30%. Vai ser aferido a temperatura e assim já poder acessar a sua academia. Olha só, vem novidade agora da Academia Gaviões, saindo do forno, é isso mesmo, Pri? É isso mesmo, vem aí 2 novas Gaviões para a Zona Norte, em Santana e no Shopping Tucuruvi Trimais, o novo shopping do Tucuruvi. Venha ser saudável aqui na Academia Gaviões 24 horas. Meus cumprimentos a todos que nos assistem. Estamos iniciando mais um programa Justiça e Direito na Vida dos Cidadãos. Vamos tratar hoje de um tema que está na pauta do governo, daí a sua importância, que é o Pacto Federativo. Evidentemente, nós teríamos que começar a criar uma evolução lógica, sistemática de um Estado federal com a sua evolução, suas vicissitudes. Mas hoje, como programa inicial, vamos tratar de alguns aspectos que ocorrem na forma de Estado brasileiro, que entre aspas nós poderíamos dizer que é um Estado federal, e nos próximos programas então faremos esse desenvolvimento. A primeira questão que nós colocamos é que no Brasil fala-se num pacto federativo, mas estão falando em alguns aspectos do pacto federativo. O pacto federativo é muito mais do que isso que nós ouvimos falar, uma reforma tributária, de uma certa forma uma reforma administrativa. Envolve muito mais do que tudo isso. Mas, analisando aqui o Estado brasileiro, nós já começamos com as competências. As competências são distribuídas entre União, Estados e municípios. Nós verificamos no artigo 25 da Constituição as competências dos Estados e ali nós verificamos as competências remanescentes, residuais, reservadas. Dá uma impressão para nós que o Estado, que é o sócio da federação, os Estados são os sócios da federação, eles têm tantas competências que eles cederam algumas para a União e municípios e ficaram com tantas que nós tratamos como reservadas, porque seriam muitas para especificar. Na verdade,
se nós analisarmos, nós vamos ver que há um excesso de competências que é concedida à União pelos Estados, que vai além daquilo que seria necessário, das poucas e necessárias que seriam, que deveriam ser atribuídas à União. Ao examinarmos o artigo 21, 22, 23, 24 da Constituição, nós encontramos ali as competências privativas, as competências exclusivas da União, as competências comuns, aí participando União, Estados, municípios e o Distrito Federal, e as competências concorrentes no artigo 24, onde participam a União, os Estados e o Distrito Federal. Não cita aqui os municípios, mas, na verdade, ao lermos o artigo 30, nós vemos que os municípios também participam dessas competências concorrentes. Então, cabe aqui uma quantidade excessiva de competências para a União, que é um aspecto centralizador, que é contrário exatamente aos princípios do federalismo. Com essa centralização, com essa concentração de competências, nós perguntamos: onde está a autonomia dos Estados-membros? Onde está a não centralização? A União fica comprometida com certos movimentos de secessão devido à insatisfação por parte de lideranças dos estados e até dos municípios. A União, então, fica comprometida. Nós não temos o autogoverno, que também perde muito de sua substância. E aí, além disso, nós temos as competências tributárias. Na nossa Constituição, nós temos uma distribuição de tributos e uma redistribuição tributária. A União recebe, de acordo com o artigo 159 da Constituição, 49% dos tributos e redistribui, embora seja obrigatória pelo artigo 160. Essa redistribuição sempre passa pela União. Nós temos também o problema do orçamento centralizador, orçamento impositivo, compulsório. E, além disso, nós temos a desvinculação da receita da União, que era de 20%, passou para 30%, onde a União dispõe livremente desses recursos. Ora, se dispõe desses recursos, é mais um elemento centralizador, contrário à não centralização, que é um dos princípios do federalismo. Então, nós vamos verificar que há aqui uma integração. A integração, nós poderíamos dizer que ela pode ser positiva ou negativa. Uma integração positiva seria a união, a integração de todos os estados, dos municípios, para o bem de todos eles. Mas uma integração negativa é quando há uma centralização tributária, onde os estados e municípios vão depender do poder central, e o poder central, então, com isso, adquire uma força centralizadora para atender os municípios. E nós temos que levar em consideração que os serviços públicos que devem ser prestados com os recursos arrecadados estão nos estados e nos municípios, particularmente nos municípios. A educação, a saúde, a habitação, a mobilidade, a higiene, o lazer, a segurança, o transporte. Tudo isso está no município, eles que precisam dos recursos. Evidentemente, sem qualquer ingenuidade, nós sabemos que precisa ter também, junto com essas atribuições, nós devemos ter um controle dos recursos, senão vai acontecer o que nós estamos assistindo aí até em época de pandemia, os desvios de recursos por parte de governadores, prefeitos, com relação à saúde. Veja aonde nós chegamos, precisa haver um controle. É como diz um professor americano, Ellis Katz, em um dos seus trabalhos. Aqui nos Estados Unidos há uma transferência de recursos, mas o controle segue o dólar.
Então, muitos aqui pensam, não queremos controle, nós queremos o recurso e nós vamos saber o que fazer com esses recursos. Mas na verdade, a federação é uma federação de estados, os recursos são de todos os estados e quando são transferidos, todos têm o direito de acompanhar, fiscalizar, para que seja bem aplicado. Então, nós verificamos, do jeito que nós estamos aqui distribuindo, centralizando a parte de competências administrativas, competências legislativas, competências tributárias, nós estamos contra a autonomia, contra o autogoverno. Nós temos que ter tarefas e recursos. Deve haver uma atribuição de tarefas e, na mesma proporção, recursos. Então, aí nós vamos ter um equilíbrio. Se houver mais tarefas do que recursos, evidentemente, nós vamos cair numa uma crise, né? Numa crise de sobrecarga. Quer dizer, muita tarefa e sem recursos para a realização. Fora isso, nós verificamos que a nossa federação realmente ela é inchada. E não paramos aí, ela é muito inchada. Além do orçamento impositivo, como nós falamos aqui, nós temos o fundo partidário consumindo recursos que deveriam ser direcionados para o bem comum. Nós temos territórios que foram transformados em estados e que não têm condições para serem estados. Nós tivemos uma divisão de estados, como ocorreu em Goiás, como ocorreu no Mato Grosso. E isso significa, cada vez que nós criamos mais um estado dividindo ou transformando um território, são mais 8 deputados no mínimo e 3 senadores em cada um, fora a estrutura de governo e etc. Então, nós tivemos essas divisões, fala-se ainda em algumas outras divisões, e isso aumenta o custo da federação. Nós criamos nas últimas décadas mais 1.500 municípios, né? E temos um Distrito Federal com status de Estado. Nós temos excesso de ministérios, nós temos excesso de funcionários, de pessoal, altos salários, superfaturamentos, penduricalhos dos salários, excesso de ONGs, excesso de estatais. Imagine que no Brasil, entre os 3 entes federativos, nós temos mais de 400 estatais, enquanto os Estados Unidos, Reino Unido, Japão tem 8, 16 estatais. É um excesso de estatais. E somando esses municípios criados, ultimamente, nós chegamos a 5.695 municípios, com dados do IBGE. Então, já foram criadas cláusulas de barreira para evitar novos municípios, mas nós temos que reduzir aqueles que já existem, que na verdade não são municípios. O Rio Grande do Sul tem 230 municípios com menos de 5.000 habitantes. São Paulo tem 158 municípios com menos de 5.000 habitantes. Borá, por exemplo, tem 805 habitantes. Vejam, um escritório, um prédio, um condomínio residencial tem mais habitantes do que Borá, que é um município. E fala-se ainda em dividir novos municípios. Isso significa, cada município acrescentado, se nós temos 5.695, provavelmente o máximo de 3.000 municípios resolveria o problema e que tem condições de serem municípios. Mas esse excesso tem instalações, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, uma infraestrutura física e humana, e tem um fundo, e participam, né, do fundo de participação dos municípios, consumindo recursos também que deveriam ir para as obras públicas. O Distrito Federal no Brasil deveria ser uma unidade administrativa, como é nos Estados Unidos. É uma unidade administrativa. O Distrito Federal não tem representante, ele tem um delegado. Ele não tem lá um senador e não tem lá,
2 senadores, como é o caso dos Estados Unidos, ou seria 3 aqui no Brasil, não tem aquele mínimo de 8 deputados, não tem governador, vice-governador, estrutura de governo de Estado. O Distrito Federal deveria ser uma unidade administrativa. Imagine o estado de Roraima com 576.600 habitantes, né? É um estado, né? Então, nós verificamos também, por outro lado, que o número de deputados federais deveriam ser reduzidos. Nós hoje temos 513 deputados federais, quando na realidade eu acho que 300 seria o suficiente e enxugaríamos a máquina. Nós poderíamos comparar mais uma vez com os Estados Unidos, que tem 100 milhões a mais de habitantes e tem 435 deputados, 78 a menos. Quer dizer, tem uma população para ser representada maior em 100 milhões e tem 78 deputados a menos. O número de senadores, a mesma coisa. Se o Distrito Federal ele fosse uma unidade administrativa sem o status de Estado, nós teríamos 26 estados com 2 senadores, como é o caso dos Estados Unidos, como já foi a ex-União Soviética, como foi na nossa Constituição de 1934, nós teríamos apenas 52 senadores e não 81, dispensando até aqueles anexos da Câmara Federal, do Senado, para outras utilidades. E no Estado a mesma coisa. O Estado de São Paulo tem 94 deputados estaduais, quando na realidade nós achamos que seria suficiente 70 deputados estaduais. Número de vereadores, o município de São Paulo tem 55 vereadores, quando estaria mais do que justificado 30 vereadores ou até menos, né? Deveríamos eliminar os suplentes, suplentes de senadores, como os Estados Unidos não tem suplente de senadores, o número de ministérios, reduzir os mandatos. O mandato aqui no Brasil de senador é de 8 anos, por exemplo, nos Estados Unidos é de 6 anos, poderíamos fazer a mesma coisa. O mandato de parlamentar, de deputado federal nos Estados Unidos é de 2 anos, aqui nós temos um mandato de 4 anos. Nós poderíamos reduzir, nem tudo que é bom para eles seria bom para nós, mas tem muita coisa que é bom para eles que seria bom para nós, assim como nós temos muitas coisas que são boas para nós e que seriam boas para eles, mas nem tudo também. Então é uma questão, não é uma questão é uma questão de se raciocinar, razoável, com lógica, né? Nós precisaríamos também fazer uma revisão nas regiões de desenvolvimento que consomem muitos recursos. Será que todas ainda estão precisando? Os recursos são bem aplicados no orçamento, na desoneração de tributos, nos incentivos fiscais, nas subvenções, nos juros subsidiados, né? Como uma guerra fiscal que se instala nos estados devido ao ICM, dão os recursos próprios que seriam do ICM e depois querem buscar no Poder Central os recursos da federação, como é um caso do Fundap no Espírito Santo. Será que não merecia uma revisão? Então, devido a essas questões, nós temos, do que nós citamos aqui, nós temos uma máquina inchada, retira dos estados e municípios que prestam os serviços públicos, recursos que poderiam servir para o desenvolvimento e para gerar mais empregos. E ainda mais, nós vimos nos últimos tempos sobre ONGs em 1994, já faz algum tempo, mas continua até hoje, uma das ONGs para o ensino fundamental gastou 2 bilhões e 400 milhões de reais e não tinha controle nenhum. E disse que não tinha controle, porque são ONGs, não existia controle. Os cartões corporativos, em 1995, numa revista da Fundação Getúlio Vargas, mencionava ali 42 mil créditos orçamentários ilegais, né? A transposição do São Francisco, que agora deu mais um passo, mas já deveria estar, o prazo seria
muito anterior, e o custo talvez já passou de três vezes mais, e ainda não terminamos completamente. A Petrobras, que foi tomada pela Bolívia, a Venezuela, que o Brasil financiou 18 bilhões de dólares, né? A compra de Pasadena nos Estados Unidos, o Porto de Cuba, a reunião de países de língua portuguesa financiada pelo Brasil. Nós temos tudo isso que nós estamos oferecendo para outros países, e aqui dentro dentro do nosso território nós já chegamos a 52%, era 40%, mas parece que agora chegou a 52% da população não tem esgoto, não tem esgoto. 39% não tem sanitários, né? Os rios poluídos, os córregos poluídos, a mobilidade é um caos que nas grandes cidades, até já em cidades médias, a falta de segurança, a falta de lazer. Veja, nós damos e aqui para nós está faltando. Então há uma crise de sobrecarga, nós temos menos recursos e mais tarefas para fazer, os recursos não são bem aplicados, não são controlados, cedemos para outros países, quando nós mesmos temos uma situação aqui caótica. É difícil mudar essa situação, porque é nosso sistema com mínimo de 8 deputados e máximo de 70 deputados, com 3 senadores para cada estado, não importa qual a população. São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, tem 3 senadores, a mesma coisa que Roraima. Não queremos dizer que tenha que ser proporcional, mas alguma correção precisaria ser feita, porque com esse sistema, o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles têm maioria na Câmara e no Senado. Um sistema onde a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste tivesse maioria, por exemplo, no Senado, e os demais na Câmara, haveria um equilíbrio, porque isso influi nas emendas constitucionais que necessitam de 3/5 em 2 turnos para ser aprovadas, ou uma lei complementar que exige maioria absoluta, de acordo com o artigo 69 da nossa Constituição. Então é possível alcançar isso para modificar, porque esses estados que são beneficiados têm maioria na Câmara e no Senado, e torna difícil essa modificação. No mínimo, não temos um equilíbrio entre as unidades da federação. Então vejamos como como está tão complicada essa situação para uma reforma. E o Pacto Federativo tem que prever todas essas coisas. Nós não podemos ter um paternalismo fisiológico, um tratamento desigual que fere a isonomia, porque é um tratamento isonômico indevido, não é devido. Reconhecemos que há diferenças entre os vários estados, há uma necessidade de uma cooperação maior em relação um ao outro, mas não um paternalismo fisiológico em troca de negociações, troca de vantagens políticas. Nós temos aqui no Brasil, como nós vimos, um apoio forçado, de cima para baixo, porque existem muitas competências para o poder central. A autonomia municipal deveria merecer também uma revisão. Embora o município não participe do poder central, não tem representante no Senado, como os estados têm, eles também não têm um poder judiciário, mas eles gozam de uma autonomia. Não são membros da federação como os estados, mas eles têm uma autonomia reconhecida pela Constituição. E para exercer os seus serviços, eles necessitam de recursos e, repito, sempre com controle. E nós no Brasil não temos instrumentos para preservar a autonomia dos estados e também dos municípios, para motivar a cooperação entre os estados, entre União e estados, e entre os estados que mereçam uma confiança. Então é isso que precisa: credibilidade, confiança, instrumentos
né, para preservar a autonomia, motivar a cooperação. Aí nós teremos uma união mais forte, nós vamos reforçar a não centralização, porque união e não centralização são os princípios do Estado Federal. Faltam órgãos também, um conselho de governadores que poderia garantir essa autonomia das unidades federadas, corrigir e manter o equilíbrio entre regiões e estados da federação, evitar uma hipertrofia do executivo. Necessitaríamos também órgãos como uma conferência de governadores para uniformizar as leis estaduais. Evidentemente, muitas leis podem ser uniformizadas e algumas devem ser distintas, reconhecendo as diferenças de cada estado, de cada região. E nós precisaríamos também, inclusive, uma revisão nas legitimação adequada prevista na Constituição para o Procurador-Geral da República, para o Advogado-Geral da União, é uma competência com relação ao interesse federativo, uma intervenção federal, e gera até uma certa confusão. Em certos casos, o Advogado-Geral da União, ele acaba promovendo a ação no interesse da União, e às vezes ele vai contrariar, ele propõe a ação e depois ele é ouvido para contestar, quer dizer, ele participa das duas partes, né? Então, essa revisão dessas competências, da legitimação com relação à constitucionalidade das normas em geral, ou como pressuposto de intervenção federal, tem que ter um ajuste. Então, nós verificamos aí que, para dar também esses recursos para os estados, para os municípios, deve haver também, além do controle desses recursos, deve ser analisada a capacidade de arrecadação do Estado, o potencial que ele tem para arrecadar estados e municípios e o esforço que ele faz. Esse exemplo nós tomamos da Suíça. A Suíça, quando dá o recurso, existe o controle para o recurso. Muitas vezes esses recursos são dados de uma forma vinculada para determinados fins, e outras vezes desvinculada para que um cantão, por exemplo, veja qual é a necessidade, onde aplicar esses recursos. Então, esse deve ser dado, mas na Suíça eles têm como um pressuposto a capacidade de arrecadação, o potencial e o esforço para a arrecadação. Com isso, nós evitaríamos a guerra fiscal, a indústria da seca, os abusos com relação à aplicação de verbas, os prazos de obras que tem que ter um começo, um desenvolvimento e um fim, e isso, mais uma vez, com todo o controle necessário. Além dessas questões, nós temos que rever o sistema partidário. O sistema partidário nós temos aqui, nós vislumbramos aqui dentro do sistema partidário a ideologia e o programa. Então nós não temos tantos programas, tantas ideologias quanto o número de partidos que estão se formando, aí 33, 34 e muitos outros aí aguardando. Nós temos que ter partidos que tenham um interesse federal, nacional, regional, um interesse local. E deve haver democracia dentro do partido. Não devemos entregar o partido para os caciques que escolhem e fazem o que bem entende. Deve haver uma democracia interna dentro do partido, com a participação de todos os militantes do partido, para que possam realmente praticar uma democracia interna. A fidelidade partidária deve existir,
a verticalização partidária. Não é possível que um partido tenha uma ideologia, e agora com a coligação, fim de coligação, das coligações, isso vai melhorar um pouco. Mas um partido não pode ter uma ideologia a nível de União, outra a nível de Estado, outra a nível de município. Deve ser coerente. Se ele poderia haver, quando houvesse, se houver novamente uma coligação, que seja coerente, né, em todos os sentidos, e não um partido que sirva apenas de interesses particulares em determinados momentos. Deve haver uma coerência levando em consideração a União, os Estados-membros e os municípios, né? A nossa federação é prevista na Constituição como intocável. Artigo 1º, nós temos lá a Constituição. No artigo 60, as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, no inciso 1º, tem lá a federação como cláusula pétrea. Mas, né, diante de tudo que nós assistimos e vemos, há uma insatisfação. Há uma insatisfação e que leva alguns autores a falar numa dupla revisão, que seria impossível. Na primeira revisão, tira a proibição da cláusula pétrea e depois uma outra, não havendo proibição, então pode-se alterar o sistema federativo. Mas se é uma cláusula pétrea, ela não pode ser abolida nem direta nem indiretamente, nem expressa nem implicitamente. Então mas isso apenas para demonstrar que há uma insatisfação, uma tentativa de mudança, mas é porque, diante de tudo isso que nós estamos vendo, nós não temos um governo compartilhado. Nós não temos, por exemplo, um governo compartilhado, uma participação no governo, no poder central. O Senado é o órgão de participação dos estados no poder central. E a questão de nós perguntarmos, o senador representa o Estado ou ele representa o partido dele? O suplente é eleito é eleito porque ele tem legitimidade ou ele é eleito porque ele paga a campanha? Normalmente o suplente é parente ou então é aquele que financia a campanha. O senador vai ocupar um outro cargo, ele assume, mas ele não tem legitimidade, porque se ele fosse candidato diretamente, ele jamais ganharia a eleição. Esse mínimo, como já comentamos, esse mínimo de 8, máximo de 70, gera um desequilíbrio, né? Isso é democrático? A representação é democrática? A maioria na Câmara e no Senado pertence ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e eles têm muito maior facilidade de conseguir os 3/5, 49 senadores, e 308 deputados para uma emenda constitucional, ou para uma lei ordinária, ter 41 senadores e 257 deputados, uma lei para a lei complementar que exige maioria absoluta. Então vejamos, se eles não têm esse número para aprovar uma emenda ou uma lei complementar, pelo menos eles têm 2/5, que é bem menos, né? E um pouquinho mais da metade para obstruir, para rejeitar uma proposta de outras emendas que não interessam a eles, né? Bom, então nós verificamos que o objeto do federalismo é o bom governo, a liberdade e a paz. E nessa situação que nós vivemos, nós não conseguimos isso, porque nós não conseguimos ter um bom governo. Isso implica na liberdade e perturba também a nossa paz. Outra questão, uma das finalidades do Estado Federal é limitar o poder, porque ele divide, assim como nós temos a divisão funcional entre poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, nós temos também uma divisão territorial dos poderes, entre União, Estados e municípios. O Distrito Federal também. Então, com essa concentração, com essas questões que nós colocamos, esse sistema federativo limita o poder ou dá a alguns territórios competências suficientes
um número de deputados e senadores que desequilibra e não há uma forma de limitar o poder. As competências são exageradas para a União e essa distribuição de competência que falamos aqui por região e a associação, que a associação de estados fica completamente enfraquecida. Então, ainda perguntamos, são garantidos os princípios da união e da não centralização? Não, conforme já expusemos aqui. E aí é a questão de perguntar, nós já tivemos, ou temos, ou tivemos um Estado federal? Ou nunca tivemos? O que nós precisamos é um novo pacto federativo, ou, na verdade, um verdadeiro pacto federativo? É uma questão para nós pensarmos, são ideias de vários aspectos da nossa federação que vale a pena refletir. Hoje o programa ESP Norte veio aqui na Academia Gaviões 24 horas, referência aqui na região da Zona Norte, qualidade de vida, ser saudável, agora você pode. É isso mesmo, né, Pri? Vamos falar um pouquinho das medidas protetivas, como que está sendo aqui na academia? Sim, afinal não pode deixar de cuidar da saúde, né? Então estamos bem preparados dentro de todos os protocolos da OMS. Então, as máquinas foram bem trabalhadas, o distanciamento, para que você consiga treinar com segurança. O treino tem que ser feito, sim, com máscara e a higienização que deve ser o tempo todo. Você vai utilizar uma máquina, você vai higienizar essa antes e após o seu treino. E também na entrada da academia, agora só através de agendamentos, para que a gente possa controlar o número de pessoas que estão dentro da academia, dentro dos nossos 30%. Vai ser aferido a temperatura e assim já poder acessar a sua academia. Olha só, vem novidade agora da Academia Gaviões, saindo do forno, é isso mesmo, Pri? É isso mesmo, vem aí 2 novas Gaviões para a Zona Norte, em Santana e no Shopping Tucuruvi Trimais, o novo shopping do Tucuruvi. Venha ser saudável aqui na Academia Gaviões 24 horas. O Empório Pires trabalha com mais de 250 tipos de granéis. São grãos, temperos, farináceos, oleaginosas e chás funcionais. Além de oferecer uma diversidade de produtos, conta com excelente atendimento. Aqui você encontra também biscoitos e doces mineiros, variedades de queijos, massas artesanais recheadas, salgados e pães de queijos congelados. Tem também açaí, pães veganos encapsulados, cosméticos e florais. Venha conhecer no Empório Pires. Avenida Senador José Hermílio de Moraes, 789, na Vila Albertina. E atende de segunda a sábado, das 9 às 19 horas e aos domingos, das 9 às 13 horas. Atende pedidos pelo WhatsApp. Consulte. Empório Pires, produtos naturais e excelentes preços você encontra aqui. E hoje o ESP Norte veio comemorar esse sucesso de vendas. Com mais de 95% vendido, o residencial exclusivo Cantareira. E o Fernando, gerente de vendas da Lauara, vai falar uma mensagem para os clientes e futuros clientes, né? É isso mesmo, Flávia. Eu
venho aqui hoje para agradecer a vocês, clientes, em nome da incorporadora e realizadora LO Gestão de Engenharia, da nossa empresa de vendas Alauara, por todo o trabalho despendido ao longo desses meses e o resultado que a gente conquistou, né? A gente está iniciando as obras agora no mês de setembro com 95% vendido. Olha que bacana. E tem mais unidades, Fernando, para venda? Pode vir conferir, tem unidade, tem excelentes unidades disponíveis, você vai gostar. Pode vir conhecer a gente, nós estamos nos últimos dias aqui do apartamento decorado e do estande de vendas com a maquete. Gente, é uma ótima localização. Se você quer mais informações, tem as redes sociais. Sim, nós estamos no Instagram e no Facebook. Procura lá, @exclusivo-cantareira. Quer ser um exclusivo? Conheça Residencial Exclusivo Cantareira. Líder em venda, Ecovilha, supermercado da limpeza. E hoje tem novidade para você, tem desconto, é isso mesmo? Flávia, tem novidade. A gente vai dar 10% de desconto para todo mundo da SP Norte que vier aqui falar que viu um vídeo. E também os produtos clorados da Ecoville, que são sensacionais, necessários para essa pandemia. E as máscaras, diversos modelos de máscaras, e essa máscara para leitura labial para os deficientes auditivos. E para você que trabalha com o público, que precisa mostrar o sorriso que é necessário para atendimento também. Para mais informações tem as redes sociais, o telefone 2495-7969, 99461-2332. Ecovilha, supermercado da limpeza. Vem. E hoje o SP Norte veio comemorar esse sucesso de vendas. Com mais de 95% vendido, o Residencial Exclusivo Cantareira. E o Fernando, gerente de vendas da Alauara, vai falar uma mensagem para os clientes e futuros clientes, né? É isso mesmo, Flávia. Eu venho aqui hoje para agradecer a vocês, clientes, em nome da incorporadora e realizadora LO Gestão de Engenharia, da nossa empresa de vendas Alauara, por todo o trabalho despendido ao longo desses meses e o resultado que a gente conquistou, né? A gente está iniciando as obras agora no mês de setembro com 95% vendido. Olha que bacana. E tem mais unidades, Fernando, para venda? Pode vir conferir, tem unidade, tem excelentes unidades disponíveis, você vai gostar. Pode vir conhecer a gente, nós estamos nos últimos dias aqui do apartamento decorado e do estande de vendas com a maquete. Gente, é uma ótima localização. Se você quer mais informações, tem as redes sociais. Sim, nós estamos no Instagram e no Facebook. Procura lá, @exclusivo-cantareira. Quer ser um exclusivo? Conheça Residencial Exclusivo Cantareira.